Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao estudo do livro Opinião Espírita, comigo, André Luiz Querini Vilar. O livro Opinião Espírita, ditado por André Luiz e por Emmanuel, pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira. Nos dois últimos vídeos, nós vimos o prefácio de Emmanuel e de André Luiz, e hoje vamos adentrar no capítulo 1. Os capítulos ímpares foram recebidos pelo médium Valdo Vieira, ditado por André Luiz. Os capítulos pares foram recebidos por Chico Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel. Ambas as páginas, tanto as ímpares quanto as pares, foram recebidas durante as sessões públicas, até então, da comunhão espírita cristã. Então aqui nós ficamos imaginando, não é? Chico Xavier, aquele médium fabuloso, Valdo também, quando espírita, um extraordinário médium. Então de repente vinha Emmanuel, Dr. Bezerra, André Luiz, Meimei, Sheila, contribuindo com aquela mensagem que constrói um entendimento. Eu fico imaginando, retornando no tempo, este livro, este ano completa 60 anos. Imagina, há 6 décadas atrás, numa cidade, receber Chico Xavier, como foi o caso de Uberaba, vindo transferido de Pedro Leopoldo, e ali trabalhando, ajudando, amparando, socorrendo. Que saudade que Chico Xavier deixou para nós os espíritas. Hoje, porém, o capítulo 1, capítulo ímpar, foi ditado por André Luiz, recebido por Valdo Vieira. Lembrando que os 60 capítulos que compõem esta obra são capítulos em que Emmanuel e André Luiz estudam questões da codificação kardeciana. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, não está na ordem. A ordem do Pentateuco é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Hoje, o capítulo 1 tem como título Examinemos a nós mesmos. E é curioso, porque André Luiz vai estudar a questão 919. E eu poderia também estender o entendimento para a questão seguinte, que é a 919A, em que ambas vão falar do conhecimento a ti mesmo. E aí vem Santo Agostinho com aquela belíssima exortação, quando ele dizia: na minha última existência eu fazia uma análise todo fim de dia, em que eu colocava na balança o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal. Aquele comentário bonito que é alvo de comentário por parte dos comentaristas, dos expositores e também dos escritores. Então, em torno do conhecimento a ti mesmo, André Luiz vai propor algumas questões para a nossa meditação. Lembremos da frase de Emmanuel no livro Roteiro: o Espiritismo é um processo libertador de consciências. O que isso significa? Que o Espiritismo, ele não veio para impor, ele não veio para dizer o que é certo e o que é errado. Ele é um processo avançado de autoconhecimento, em que nós temos a grande felicidade de auscultar o nosso próprio eu, de analisar a nossa própria natureza, de ponderar a respeito do certo e do errado, do que devemos fazer e do que devemos evitar. O autoconhecimento, por vezes, é doloroso, porque eu notarei que eu possuo um pouco a mais de coisas equivocadas do que eu imaginaria ou desejaria. E são esses os fatores motivacionais a procurarmos a cada dia a transformação. Não a transformação imposta, falada, ditada, mas a transformação consciente. Eu preciso mudar para que eu possa dar voos plenos. Eu preciso mudar, assumindo a minha verdadeira bagatela de filho de Deus. Eu preciso crescer
não para que o outro diga que eu cresci, não para que o outro fale da minha transformação, mas para que eu próprio possa encontrar força e coragem, ânimo renovado para enfrentar os desafios. Então, sem mais delongas, vamos começar com André Luiz. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. O meu comparativo não pode ser com o vizinho, com a vizinha, com o familiar, com o conhecido, com o opositor, com o amigo. O meu comparativo necessita ser comigo. Então o André de hoje, comparado com o André de ontem, está melhor, pior ou igual? Se melhor, maravilha. A mensagem tem penetrado em mim. Se eu estou do mesmo jeito, olha, alguma coisa precisa ser revista. Agora, se eu estou pior, a mensagem não está adentrando. A mensagem não está adentrando, a mensagem não está frutiferando, a mensagem não está produzindo. Então eu preciso repensar, pera, alguma coisa de errado está acontecendo. Que vivemos uma fase psicologicamente complicada e espiritualmente também, é notório a olhos nus. Nós percebemos, nós estamos sentindo o clima espiritual da Terra, o desânimo coletivo, os problemas familiares, os problemas profissionais, as dificuldades campeando no coração humano. Não é uma novidade o que estamos passando. Agora, precisamos rever, repensar, analisar novamente o caminho que estamos dando a nós próprios. Eu não posso caminhar com as pernas dos outros, como os outros não caminharão com as minhas pernas. Por isso que Jesus já dizia, cada um segundo as suas próprias obras, cada um segundo o seu esforço, a sua dedicação, a vontade de aprender, a vontade de superar, a vontade de modificar, a vontade de sair daquele individualismo do eu inchado, para um pensamento coletivo. É uma construção. O homem de bem, proposto por Allan Kardec, proposto pelo Espiritismo, notadamente no capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que no capítulo 17, Sede Perfeitos, nos fala do homem de bem, nos fala do cristão, e nos fala do trabalho que está em nossas mãos. Não basta eu desejar ser melhor. Não basta eu sonhar em ser melhor. Eu preciso materializar a mudança pela modificação de paradigmas e pela construção de um novo entendimento. Porque o pré-conceito das ideias, das fórmulas, do modo que vemos o mundo, caminha conosco há muito tempo. E ele precisa urgentemente sofrer alteração. A alteração que eu falo é a alteração positiva. É aquela que chega e fala, André, você está no caminho A, vale a pena você ir pelo B. Aqui você já percebeu que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o individualismo está imperando. Então, pera, vamos sair daqui e vamos encontrar um novo caminho. Vamos observar determinados pontos que nós não víamos, não enxergávamos e não compreendíamos. Então, o Espiritismo cristão é esta ferramenta bendita para o nosso crescimento. Continua André Luiz. Útil assim verificar, de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Então nós estamos num momento em que este rigor todo para conosco, ele não existe. Nós vamos arranjando as desculpas, nós vamos arranjando as justificativas, nós vamos arrumando os porquês da vida, mas fato é que nós não estamos muito rigorosos, não, quando a análise é o nosso próprio comportamento e a situação que nos encontramos. E ficamos bravos quando alguém nos aponta algo dizendo, olha, você fez isto, você falou aquilo, você agiu de tal forma. Esta falta de rigor e esta falta de aceitação de quem eu sou e do que eu faço
tem nos levado a grandes prejuízos. Porque eu, na verdade, não sei quem eu sou de verdade. Eu crio um mundo paralelo em que eu vivo imaginando ser uma pessoa. Dr. Adroaldo Modesto Gil, o benfeitor espiritual do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, recentemente, num trabalho mediúnico, ele dizia assim: eu ouço muitos espíritas dizer assim, eu já estou um pouco melhor. Olha, comparado com quando eu cheguei na casa espírita, eu já estou assim, eu já estou assado. Só que basta as pessoas pisar no nosso calo que nós demonstramos a nossa verdadeira natureza. Eu concordei com o espírito amigo. Nós dizemos que transformamos, nós dizemos que crescemos, que evoluímos, que agora somos um homem de bem, modificados, transformados, mas enquanto tudo está bem. Quando vêm os problemas, quando surgem os dilemas, quando vêm as encruzilhadas da vida, em que eu tenho que tomar um partido, aí é difícil. Primeiro porque os nossos pais, na atual geração, não permitem que os filhos tomem as decisões por si. Então nós temos uma geração que tem dificuldades de tomar decisão por si. Então vão recorrer ao pai, à mãe, vão recorrer a alguém. Tem aquela dificuldade de fazer uma análise e tirar suas próprias conclusões. Espera, eu estou indo por aqui, mas eu preciso rever. Esse caminho aqui não é o caminho mais correto, não. Então é ser rigoroso. Não nos diminuir ao ponto de achar que todo mundo está evoluindo e nós somos o resto, e que nós não temos inteligência como os outros possuem, nós não temos beleza, nós não temos importância. Também não é para sermos vitimizados e nem rebaixados ao ponto de acharmos que somos um nada. Não, nós somos um filho de Deus, seres pensantes, com direito ao livre-arbítrio e interagindo com a lei divina diariamente. Agora, também não adianta, não, eu não faço falta, não faço isso, não faço aquilo. Também é um pensamento que devemos refutar. Continua. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Então, em 3 anos, no mínimo, nós vamos adquirindo conhecimento e virtudes. Agora, não adianta eu ser um espírita de lives. Você frequenta uma casa espírita? Não, mas eu assisto lives todos os dias. Você frequenta uma casa espírita? Já tomou um passe? Não, eu tomo passe virtual. Você frequenta uma casa espírita? Não, eu colaboro financeiramente para ajudar uma casa. Tudo isso é muito importante. Mas e nós lá no dia a dia? E o nosso esforço de sair de casa? E o nosso esforço de privilegiar um orador, prestigiar um orador, prestigiar um trabalho, colocar as nossas mãos para a espiritualidade, utilizá-las para o trabalho de todos? Ora, nós temos condições para isto. Mas nós vimos que ao passo que crescemos muito, hoje quase todas as casas espíritas têm o departamento audiovisual, que é levar a mensagem por meio da internet, mas nós vemos também que criamos um número grande de ociosos, de espíritas de lives, o que é perigoso. Aprende-se por lives? Lógico, mas eu não sinto em casa o mesmo amparo e a mesma proteção de quando eu vou no centro espírita. Lógico, tem aquelas pessoas que estão morando em muitas cidades, que não tem um centro espírita, ou aquelas pessoas que são idosas, não podem sair de casa, ou aquelas pessoas que deram à luz há pouco tempo e não podem sair de casa. São N os fatores que justificam nós não irmos a um centro. Mas o que temos percebido é que a maioria dos que não vão por comodidade. Não vão por preguiça, não vão por ficarem na ociosidade. Não são pessoas más, mas são pessoas também que não querem o esforço. Então ajuda a assistir uma live? Muito. Traz paz? Traz. Tem fundamento? Possui fundamento. Agora, não substitui o presencial. É igual um médico em casa, sem ter qualquer recurso ali, ele fazer o atendimento.
É diferente de eu ir no hospital, que vai ter uma sala cirúrgica, vai ter um pronto atendimento, vai ter uma sala especializada. Por mais que eu prepare ali, não vai ser igual. Então nós precisamos ter essa ideia. Espírita que em 3 anos não mudou um ponto de vista, não amadureceu a forma de lidar com os problemas, não se transformou no trato com o pessoal que está ao seu lado. A mensagem entrou, mas não ficou. Ele pode até ser passista, ele pode até ser médium, ele pode até ser estudante de uma casa espírita, mas, como já dizia Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. É o apelo moral que o Espiritismo faz a todos nós que seguimos o postulado de Allan Kardec. Continua André Luiz. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensível? Olha que pergunta que André Luiz nos faz, a questionarmos a nós mesmos. Estamos mais calmos? Quando surge um dilema, quando surge um problema, quando surge um dilema ali em casa, como é que nós estamos resolvendo ele? Com aquele mesmo jeito afobado? Ou estamos já mantendo a calma, a serenidade? Somos afáveis? A afabilidade, a doçura já fazem parte dos nossos pensamentos? Ou ainda somos aquelas pessoas truculentas e é do meu jeito, e eu sei, eu compreendo e eu domino? Nós somos compreensivos? Compreendemos o lado do outro? Aceitamos quem outro é? Quando eu olho para um filho, eu aceito como ele é ou eu crio uma imagem do que eu desejo que ele seja? O meu trabalho, eu aceito como o meu trabalho é ou eu quero mudar meu chefe, eu quero mudar meu funcionário, eu quero mudar a pessoa que está do meu lado? Então é a compreensão. Tudo isto o Espiritismo nos ajuda. Agora vai do nosso esforço, vai da nossa dedicação. Continua. Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Como é que é a paz em casa? Nós sabemos que não temos a família que gostaríamos de ter, e sim a família que necessitamos ter. Há uma diferença aí no que gostaria para o que é necessário. Sabedores de que estamos com grandes amigos do passado e com grandes algozes do passado. Como tem sido a nossa reunião familiar? Vimos já pelo ano que passou, ano eleitoral, uma polarização complicada e até a família balançou mais por conta da política. Então eu tenho levado conhecimento espírita para o meu lar? Eu tenho sido um familiar mais responsável, mais preparado, mais próximo da compreensão do próximo? Ou eu sou aquele familiar, se gostar bem, se não gostar é meu jeito, se quiser viver aqui tem que ser dessa forma? Como é que nós somos como marido? Como é que nós somos como esposa? Como é que nós somos como filhos? Como nós somos como pais? Então nós temos que nos perguntar, porque é dentro de casa que passamos parte da nossa família, do nosso tempo. A família é o núcleo menor da sociedade, mas é o mais importante. Então, se eu tenho uma compreensão maior, facilita. Se eu já consigo me colocar no lugar do outro, facilita. Se eu já consigo ter um entendimento acerca do que se passa ao meu derredor, facilita do que eu levar tudo no ferro e no fogo. Continua. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Interessante, porque quando nós chegamos a uma casa espírita, geralmente pela dor, pela dificuldade,
nós passamos pelo tratamento, pelo atendimento fraterno, entramos num grupo de estudo, começamos a ser convidados para as atividades da casa espírita, e no início tudo é uma maravilha. É igual no início de um casamento, início de um trabalho, início de qualquer coisa, é uma maravilha. Nossa, eu me encontrei no centro espírita e se precisar eu vou todo dia, vou toda hora, eu tenho aquela euforia. Só que o tempo passa, eu vou cansando, eu vou desanimando e aquele gás que eu tinha já não vou mais tendo, aquela alegria de trabalhar já não vou mais tendo e de repente eu vou mantendo meia dúzia de tarefas. Então um convite que nós sempre fazemos aqui no CEPAC aos ceareiros e que eu faço também neste instante ao telespectador. Nos últimos 5 anos da tua vida como espírita, dentro de uma casa espírita, você tem aumentado as suas atividades ou há 5 anos é só passista, comentarista do Evangelho e vai uma vez por semana ajudar na sopa fraterna? Você tem crescido dentro de uma casa espírita ou você nos últimos anos vem mantendo as mesmas tarefas sem procurar se colocar à disposição dos bons espíritos? Porque os espíritos nos convidam ao trabalho. Se eu vou aceitar ou não, vai de cada um de nós. Então eu tenho aquela alegria. Nossa, amanhã é meu dia de sopa, que maravilha. Amanhã é meu dia de ser médium, que beleza. Amanhã é meu dia de ser tal coisa, oh, que alegria. Ou nós já vamos para a casa espírita com o olho no relógio e com aquela preocupação de ir embora, com o almoço, com a janta e com lavar roupa. Quando eu estou na casa espírita, eu estou de corpo e de alma ou só de corpo? Quando eu estou dando um passe, quando eu estou atendendo alguém, quando eu estou proferindo uma palestra, eu estou ali voltado para aquela atividade ou eu me encontro fechado a ela? Cada um de nós responderá por si. Continua André Luiz. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Então, quando eu estou com um amigo, que ele vem falar para mim de um problema, a minha resposta é a luz do Evangelho ou é a luz do homem velho? Quando ele vem falar para mim que ele conseguiu um carro novo, que ele conseguiu mudar de casa, que ele conseguiu uma promoção no trabalho, eu fico feliz como o Evangelho me ensina? Ou eu fico me perguntando, mas por que ele não eu? Como é o homem velho? Mas por que ele conseguiu e eu não consigo? O que ele tem que eu não tenho? Então, como nós somos perante aqueles que nós dizemos ser amigos? Nós o compreendemos? Nós o aceitamos? Nós nos colocamos no lugar dele? Ou nós queremos o melhor para nós e o resto para os outros? Quantos amigos verdadeiramente nós temos? Se morrermos hoje, quantos amigos nós temos para carregar a alça do nosso caixão? Não é amigo de Facebook, não. Não é amigo de churrasco, não. Não é amigo de festa, não, porque isso não é amigo. Isso é conhecido. Quantos amigos nós temos que se precisar tirar a camiseta do corpo, tira para nos dar? Então isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Porque sozinhos nós não vamos a lugar algum. Então são os amigos que nos auxiliam, nos dão força, ânimo, coragem e por vezes nos sustentam num momento de dificuldade. Então as amizades que nós possuímos, nós já lidamos com sabedoria, com seriedade, ou ainda levamos as coisas meio que flauteando? Então vamos analisar como somos como amigos. Continua. Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Então o sacrifício das horas, o sacrifício das escolhas, os sacrifícios de dividirmos para fazermos várias coisas ao mesmo tempo. Nós estamos dispostos a sacrificar alguma coisa? Ou nós não queremos sacrificar nada? Essa é uma pergunta para o espírita. Esse programa aqui, como já tem no título, não é para uns simpatizantes de espiritismo, não.
Esse é um programa para espírita, de um espírita que sou eu, para outro que seja espírita. Então aqui nós já estamos falando com pessoas que estão se candidatando a ser médiums, tarefeiros, ceareiros. Eu não estou falando aqui para curiosos. Eu não estou falando aqui para simpatizantes. Ah, eu acho bonita a literatura espírita, eu gosto das obras de Chico Xavier. Não, esse programa não é para esse tipo de público. Esse programa é para aquela porcentagem da população brasileira que disse ao IBGE que é espírita. É para esse público que eu me dirijo. Eu tenho outros programas aqui na TV que são programas ecumênicos, como o Pão Nosso de Cada Dia, como o Evangelho no Lar. Esse programa não. Esse programa são para analisarmos assuntos pequeninos, como o que estamos vendo hoje, e trazendo para a nossa realidade. Então Jesus, olha o sacrifício de Jesus. Olha o trabalho que o nosso Senhor Jesus Cristo teve quando veio em nossos meios. O esforço, a dedicação, a seriedade que ele levou em cada assunto. Então o cristão, o espírita, que não sacrifica nada, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa que não está combinando com o Evangelho de Jesus. Aquele que não renuncia, aquele que não abre mão, está errado. Não pode ser um espírita. Aquele que não se coloca no lugar do outro, aquele que não reflete, não pode ser espírita, porque não compreendeu o amai-vos uns aos outros. Continua André Luiz. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Como é o nosso apego à casa, ao dinheiro, aos bens? Nós já conseguimos ver que ele é importante, mas não é tudo? Já conseguimos ver que ele nos traz comodidade, prazer, lazer, mas não traz felicidade? Ele traz muita coisa. Muita coisa o dinheiro traz. Muita coisa mesmo. Mas por que os ricos não são todos eles felizes? Já que o dinheiro traz felicidade, eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente rica. Mas gente que tem muito. E nem todos são felizes, não. Como conheço muitas pessoas que vão no centro espírita, pegar a cesta básica por mês, que não tem um gato para puxar o outro, um rabo para puxar o outro, e você vê a alegria da pessoa. Então nós vemos de tudo. A felicidade, ela é independente se eu tenho ou se eu não tenho da pessoa. Isso vai entre dois irmãos. Dentro de uma mesma família, com a mesma criação, um é feliz, é desapegado, é para frente. O outro que teve a mesma formação é apegado, não é feliz, está sempre difícil. Mas como é que pode isso? É a reencarnação. Então a felicidade independe do dinheiro. Volto a repetir que o dinheiro é muito importante, muito. O dinheiro dá prazer, comodidade. Pessoas podendo fazer por nós o que eu tenho que fazer quando eu não tenho dinheiro. Isso é uma beleza, mas a felicidade, como o Espiritismo nos ensina, que é aquela que nasce do íntimo do nosso ser, essa o dinheiro não compra. Essa ele não nos traz, que é diferente, que é lugar diferente para vermos. Eu me lembro uma vez de um homem muito rico que passou no atendimento fraterno com meu pai e ele disse assim: Sérgio, eu tenho um único filho e ele é paraplégico. Não anda, não faz isso, não faz aquilo. Eu trocaria tudo que eu tenho para poder ver o meu filho andando novamente. Quando estive nos Estados Unidos fazendo um ciclo de palestras, encontrei uma amiga que ela, na noite de Natal, ela ia atender telefone para aquelas pessoas que ligavam e não tinham com quem passar o Natal. E muitos lá tinham casa própria, já que nos Estados Unidos muitas pessoas, a maioria tem as casas hipotecadas, os carros hipotecados, e ela falava: André, o quanto de pessoas que eu atendi que tinham casas pagas, carros pagos, plano de saúde, que nos Estados Unidos não tem o SUS, então muitos lá passam grandes dificuldades a nível de saúde. Tem de tudo, André, mas são solitários. Então qual que é o nosso grau de desapego?
Qual que é o nosso grau de vermos que o que temos é passageiro? E amanhã eu não terei mais a casa que eu tenho, eu não terei mais o carro que eu tenho, eu não terei mais a fortuna que eu tenho, passará para a mão de outras pessoas. Então eu já posso ir me desapegando. Se está em minhas mãos é para que eu cuide. E se eu posso ter uma vida confortável, não é contrário ao Espiritismo. O Espiritismo não faz voto nem à pobreza nem à riqueza. Se você pode ter um carro bom, tenha. Se você pode dar um bom estudo para os seus filhos, dê. Se você pode ter um plano de saúde, tenha. Não é nada de errado isto. O que o Espiritismo nos convida é: temos condições de ajudar o próximo? Por que não ajudar? Se eu tenho condições de dar uma cesta básica, se eu tenho condições de dar um pacote de arroz, se eu tenho condições de dar uma coisa material para alguém que vai ajudar, por que não dar? Porque só apegar, só para mim, só para mim, só para mim, e nunca reconheço o lado do outro, não vejo o lado do outro. Então nós vamos aprendendo, e nós vamos compreendendo, e não vamos tendo aquele apego, e vamos substituindo o meu ou o minha por nosso. Hoje é meu carro, nosso carro, amanhã vai estar na mão de outro. E assim, gradativamente. Continua. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha. Então, quando eu estou em casa, eu fico sempre falando minha casa, meu carro. Quando eu estou no trabalho, eu falo é minha função. Quando eu estou no centro espírita, eu faço. Ou nós já vamos dividindo. Olha, nós fazemos, nós realizamos, nós concretizamos. Então aqui André Luiz já nos ensina a usar mais o nós, nosso e nossa. É aprender que meu verdadeiramente não é nada. O corpo físico é um empréstimo. Daqui a pouco ele morre, vem os germes e devoram ele. Ou eu sou cremado. Ou eu vou parar numa faculdade para ser estudado. Mas nem o corpo é meu. É um empréstimo. A minha esposa, pode ser que no passado foi minha filha, foi minha mãe, hoje é minha companheira. O que hoje eu possuo, fruto do meu esforço, da minha dedicação, da minha inteligência, é um empréstimo. Quantas pessoas aí não são poliglotas? Não tem 2, 3 cursos universitários e a vida não vai para frente. Sem o auxílio de Deus, a gente não vai para frente, não. Eu posso ser determinado, eu posso ser dedicado, mas se tiver uma porta fechada perante Deus, eu posso ser o que for. Eu não abro. Pode ser o que for. Então, o que eu juntei é fruto do meu esforço? Não tenhamos dúvidas. Mas com a chancela de Deus. Eu sozinho não faço nada, não. Você sozinho, sozinha, não faz nada. Por isso que nós temos que agradecer a Deus, o nosso Pai Criador. A dificuldade é proporcional aos nossos ombros. E muitas delas pedimos no mundo espiritual antes de reencarnar. Vítimas. Hoje temos 8 bilhões de encarnados. Não há uma vítima. Não há uma bala perdida, não há um estupro ocasional, não há um abuso por erro do divino. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. À luz do Espiritismo. Eu posso não concordar. É um direito que eu tenho, é um direito que nós temos. Mas eu tenho que respeitar a visão espírita. Então o que André Luiz nos fala? A conjugarmos melhor os pronomes. A vermos que, igual eu sozinho faço o programa? Não. Tem ajuda espiritual, que neste momento está conosco no estúdio da TV A Caminho da Luz. Depois haverá a edição. Depois vai para o YouTube. Depois vai para isso, para aquilo, até que chegue na tua casa. Eu sozinho faço o programa? Não. Nem da parte física, nem da parte espiritual. Então o programa é nosso. Por isso que Chico Xavier dizia sempre nosso, porque ele sabia que ele nunca estava sozinho.
Então tem coisas que não adianta eu falar, eu faço. É mentira. Nós fazemos. Nós realizamos. É nosso projeto. E não meu, minha, que denota individualismo, orgulho, egoísmo, vaidade, que não nos leva a lugar algum. Continua André Luiz. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Nós temos visto uma evolução na nossa cólera, na nossa impulsividade, na nossa intolerância, na forma de nós lidarmos com as dificuldades? É uma pergunta que André Luiz nos deixa. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Já estamos ligando menos para a opinião do próximo? Ou tudo que o próximo fala, nós ficamos doídos, chateados, encolerizados? Ah, mas não podia falar comigo assim. Ah, mas fulano pensa que é quem? Ah, mas eu estou passando por um momento difícil, eu preciso de um colo e a pessoa vem me dar um safanão. Ora, temos que reter tudo e extrair o bem. E aquilo que não nos serve, aquilo que não nos ajuda, aquilo que não constrói o entendimento, deixarmos de lado. Tudo passa. Já dizia Chico Xavier, tudo passa. As alegrias e as tristezas. Não adianta não, mas não pode ser assim, tem que ser assado. A vida não caminha do jeito que nós queremos. Quanto mais nós falamos assim, não pode ser assim, é aí que acontece conosco. Repare para vocês verem. Eu não quero isso. É aí que acontece. Então nós não podemos. Nós temos que estar abertos. Abertos e progressistas ao progresso. Porque a vida, ela por si só, ela nos apresenta muitas nuances que demonstram a importância de quebrarmos o orgulho e o egoísmo. Continua, dissipaste antigos desafetos e aversões? Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Então, como nós estamos lidando com a negligência, como nós estamos lidando com a desatenção, como nós estamos lidando com aquilo que aos nossos olhos é algo miraculoso? Temos já lidado com sabedoria ou estamos ainda lidando com cólera, com agitação, com nervosismo e pagando na mesma moeda, fez vai receber, falou vai ouvir? Será que é esse o comportamento de um cristão? Será que é esse o comportamento de um espírita? Com certeza que não. Então hoje nós estamos tendo uma aula avançada com André Luiz de autoconhecimento. Esse programa eu te convido você a assistir 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes e se questionar, não comigo. O meu comentário é pequenininho, é limitado, até releve o que na sua opinião não corresponde com a verdade, mas fixem no escrito de André Luiz. Observem o tratado de autoconhecimento que ele nos dá aqui. Aqui ele nos dá um ensinamento de como fazer perguntas à nossa própria consciência. Eu estou crescendo, porque nós tendemos a passar a mão na cabeça do filho, a passar a mão na cabeça do amigo, a passar a mão na cabeça do conhecido, e quando é um desafeto, nós queremos que a lei se cumpra, porque eu não gosto dele. Se é um amigo, eu vou atenuar. Se é um inimigo, eu vou agravar. Esse é o justo que nós achamos, não é? Uma pessoa me perguntou uma vez, André, você é justo? Falei, não. Eu posso ser qualquer coisa, menos justo. Porque com uma pessoa eu sou de um jeito, com a outra pessoa eu sou outro jeito. Isso não é ser justo. Justo é aquele que consegue ser com todo mundo a mesma pessoa, tendo o mesmo peso e a mesma medida, podendo estar na tua frente com a mãe dele ou podendo estar na frente com o maior inimigo que ele tenha. E eu não sou assim ainda. Eu não posso dizer que eu sou justo. Justo é aquele que é com todas as pessoas, possui o mesmo peso e a mesma medida. Continua André Luiz.
Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Nós estudamos o Espiritismo ou levamos no oba-oba? Ah, já sou espírita há 30 anos, sei de tudo. Não, estudar para quê? Eu compreendo, eu sei. Ou nós estamos abertos às novidades? Entendes melhor a função da dor? Nós já compreendemos a dor que visita a nossa casa? Nós já entendemos o porquê passamos pelos momentos difíceis? Nós já aceitamos as lutas que vêm invariavelmente no nosso dia a dia? Ou ainda nos colocamos como as vítimas, como os coitados, como os esquecidos, como os doentes? Como nos portamos mediante a dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Olha só, cada pergunta profunda que André Luiz nos fala. Aqui André Luiz fala: tem orado? Teus ideais, fé raciocinada, verbo mais indulgente, cultivas alguma discreta desavença? Isso aqui é um questionário. Nós devemos imprimir esse capítulo primeiro e todos os dias fazermos uma análise no final do dia. Então, peraí, deixa eu ver a primeira questão aqui. Tá me perguntando se eu tenho vivido à luz do Evangelho. Ainda não. E pegarmos e fazermos um comparativo diário. É igual no YouTube. Como é que nós sabemos se o canal está crescendo ou não? Pelo analítico. Ele me dá os gráficos. Como é que uma empresa sabe se está crescendo ou não? Pelas vendas. E como é que nós sabemos se como seres humanos estamos crescendo ou não? Vamos pegar essa página aqui e fazer esses questionários diariamente. Vamos analisar o nosso grau de desprendimento, o nosso grau de entendimento da vida, o nosso grau de doação perante a vida. Mas a mensagem continua. Evangelho é alegria no coração. Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos. Novamente, André Luiz nos fala dos 3 últimos anos. E se nós fizermos uma análise nos últimos 3 anos, foi a pandemia. Este é o 3º ano da pandemia. No período pandêmico, como é a nossa fé? Muitas famílias perderam entes queridos, muitas famílias perderam empregos, muitas famílias foram morar com familiares porque perderam a casa ou alugaram a casa para ter uma renda complementar. Nesses últimos 3 anos, em que um período muitas casas ficaram fechadas, como é que foi o nosso entendimento com tantas mortes, com tanta coisa, com o psicológico afetado de todo mundo? Temos alegria? Ou vivemos um momento difícil e só valorizamos a dor? Interessante, não é? Analisar os últimos 3 anos culmina certinho com o momento pandêmico. Continua, tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Sopesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. A vida é o maior dom que Deus poderia nos dar. É uma alegria
nós estarmos reencarnados. Estamos passando um momento difícil coletivamente, muito difícil mesmo. Difícil a pessoa que não tem um problema agravado de saúde, no casamento, com os filhos, no lado psicológico, no lado espiritual, mas ainda assim a vida, a reencarnação é um dom maravilhoso, em que temos a alegria de experimentar novos passos, darmos novos rumos, vermos o que não víamos e não ficar valorizando a dor, a falta disso, a falta daquilo. Pelo contrário, precisamos valorizar mais o que temos e não ficar só reclamando. A vida é muito boa. Olhemos para os lados. Quando Chico Xavier estava cansado, abatido pelas lutas da vida e estava começando a reclamar, o que Emmanuel dizia para ele? Vai na periferia, vai na cadeia, vai no hospital, vai no asilo. Para quê? Para que ele pudesse ver pessoas sofrendo mais do que ele. E encerra André Luiz dizendo: faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos, facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. Então eu tenho conversado no trabalho mediúnico com muitos espíritas desencarnados, e a maioria deles tem me falado: eu deveria ter aproveitado mais. Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter vivido mais a máxima. Fora da caridade não há salvação. Eu tive uma oportunidade de ouro, mas eu não aproveitei. Será que não será a mesma frase nossa no amanhã? Será que nós também não diremos o mesmo no amanhã? Então, para que não haja arrependimento, para que não haja dor, para que não haja sofrimento consciencial, aproveitemos o máximo, valorizemos o máximo a nossa existência. Se nós temos condições de perdoar, perdoemos. Se nós temos condições de amar, amemos. Se nós temos condições de levar auxílio material e moral às pessoas ao nosso lado, levemos. Construamos o homem de bem. Não deixemos para amanhã. Valorizemos o hoje, valorizemos o agora, façamos agora o que está em nossas mãos. E não mais, amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu ajudo, e este amanhã nunca chega. Que maravilhoso tratado nós temos em nossas mãos. Que maravilhosa mensagem nos chega no dia de hoje. Que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir e cabeça para compreender que somente o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, nos possibilitará o sairmos do casulo do indivíduo para darmos voos plenos, consolidados do homem de bem, do homem bom, do homem justo, do homem razão, do homem bom senso, daquele que já consegue se colocar no lugar do próximo. É um tratado de autoconhecimento. Passe adiante este vídeo. Se te trouxe um pouco de informação e de esclarecimento, não guarde apenas para você. Também é uma caridade passarmos para os outros. Estamos chegando ao término deste vídeo, do estudo do livro Opinião Espírita, que vai ao ar toda quarta e toda sexta, às 20h15. Eu espero no próximo dia, acompanhando mais um capítulo desta obra fantástica. Agradeço à TV A Caminho da Luz, agradeço ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a todos que estão acompanhando comigo e fazendo comigo este projeto. Votos de muita paz e até o nosso próximo encontro.